Se vocês estiverem com a palavra de Deus, em Isaías capítulo 30, no versículo 15, está descrito assim: é no silêncio, na calma e na esperança que reside a vossa força. Guardem isso. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Ô assunto difícil. Falar de silêncio para nós nesse mundo barulhento. Jesus ficou em silêncio durante 30 anos. 30 anos. Depois ele foi para o deserto, permanecer em silêncio 40 dias, em oração para escutar o Pai, depois falar. Como a gente precisa pedir a Jesus a graça do silêncio na nossa vida. Nós vivemos na ditadura do barulho, na tirania do barulho, e o silenciar é a segunda coisa mais difícil. Qual é a primeira coisa mais difícil no mundo que nós estamos vivendo? É ensinar as pessoas a fazer o quê? A despertar nas pessoas o quê? Vocês acham que está sendo mais difícil? Despertar nas pessoas o desejo e o gosto pela oração. O telefone não para, eu tenho que mandar mensagem toda hora, eu tenho que responder toda hora, então os dedinhos não param de clicar. E o nosso telefone está sempre ocupado. Como é que Deus vai falar? Observem. Existe uma armadilha imensa na nossa vida, que é o ativismo. É o fazer, fazer, fazer. E Deus nos pede para ser filho. Como a gente é enredado. Então vocês imaginem, quando eu vou me colocar em oração, o que Jesus fala? Entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta para o resto. Mas aí nós temos uma tirania dos olhos, porque nós estamos vivendo um mundo que só tem imagem. Só imagem. E como é difícil fechar os olhos. E eu falo com vocês assim, às vezes diante de uma situação que você vai pecar pelos olhos, você lembra disso? Quem fez o olho, fez a pálpebra, né? Fala, me faz fechar os olhos para não pecar, Senhor. Como é difícil a gente fechar os olhos para abrir os olhos para Deus. Como é difícil, como é que o mundo está poluído por imagens, e tantas imagens que nos agridem, quantas imagens, que não nos permite ficar para a oração. Então às vezes é preciso fechar os olhos. O quanto é difícil fechar o ouvido para conseguir rezar. Porque tanto barulho externo, além do nosso barulho interno. Olha como é que isso é uma arte que a gente precisa pedir a Deus a graça. Se vocês observarem a orelha uns dos outros, vocês verão que aqui dentro nós temos a imagem de um feto. Por isso que a fé vem pelo ouvir, porque de acordo com o que eu escuto vai gerar na minha vida, em mim vida ou morte. Como é que eu vou silenciar para que Deus fale? Para que isso possa gerar vida em mim, se eu não consigo silenciar? As músicas que a gente escuta é muito mais hoje em dia uma agressão do que algo que me leva a contemplar o Senhor meu Deus. Mas se eu conseguir vencer, fechar os olhos, fechar o ouvido, não, agora eu fechei a boca. Mas fechar a boca, os lábios, não quer dizer que eu me abro para uma torrente de pensamentos e sentimentos dentro de mim. Eu estou tentando rezar, fechar a porta do quarto, mas aí eu penso naquela pessoa que me ofendeu, naquele discurso que eu vou fazer, que eu vou encontrar fulano e vou brigar. Aí vem os rancores, vem as paixões, vem os medos, vem tanto ódio. Você rezou o quê? Nada. Mas ficou ali diante da imagem de Jesus, fazendo o quê? Nada. Olha que luta que é vencer o silêncio.
Porque na verdade o silêncio é quando eu consigo calar as paixões do meu eu para permitir que Deus faça. Olha que luta que é a vida da oração. Porque eu não posso entrar numa repetição automática sem saber o que eu estou falando. A gente reza no automático. A gente liga uma primeira e reza. Fala, o que você falou? Fala, não sei. Qual foi a frase que eu falei com vocês de Isaías? Acabei de falar. O que foi que eu falei com vocês? É no silêncio e na esperança que reside a vossa força. No silêncio e na esperança. Quanto mais perto de Deus, mais cheio do Espírito, mais calado. Quer ver uma imagem que vocês nunca vão esquecer? Já viram o caminhão vasculante, caminhão caçamba? Já viram ele andando quando ele está vazio? Ele bate o tempo inteiro e faz barulho. Veja esse mesmo caminhão cheio. E ele é silencioso. Por que Maria era silenciosa? Porque é cheia de Deus. Compreendem? Então, quanto mais a gente caminha para estar cheio de Deus, mais as palavras não são necessárias. Mais a gente se cala de admiração diante de tudo de Deus. Mas quão difícil, meu Deus, é esse caminho do silêncio. Quão difícil é. Então prestem atenção. Jesus foi na casa de Marta, todo mundo conhece isso, Marta e Maria. E chegou lá, Maria sentou aonde? Nos pés de... Aí Marta, desesperada para fazer comida para aquele tanto de homem. Marta estava certa ou errada? Ela estava certa. Ela tinha que, imagina, fazer comida para 13, 14, devia ter uns 20 homens lá para comer. Ela não estava errada. O que estava errado em Marta? O que Jesus chama a atenção dela? Porque ela estava por dentro dissipada. Ela estava de olho em Maria. Ela estava dissipada. Por quê? É o mal que a gente comete hoje. Porque ela achou que tinha que fazer tudo sozinha pela força das mãos dela. Essa é a questão. É o que Jesus fala. Não confie em vocês, confie em... É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Vocês vão sair daqui sabendo esse versículo. Então Jesus fala com ela: Marta, Marta, tu te inquietas com muito pouco. Então qual é a grande tentação nossa? Achar que primeiro temos que fazer, é o inverso. Primeiro eu me encho de Deus, depois eu faço. Um dia um sacerdote foi procurar Madre Teresa de Calcutá. Ligou para lá e as funcionárias que atenderam, as irmãs falaram: a madre não pode receber ninguém. Ele fingiu que não escutou, foi lá do mesmo jeito. Chegou lá na casa da Madre Teresa e a moça toda educada, a outra freirinha, falou: a irmã não pode atender. Ele ficou parado como se não tivesse escutado. Aí a moça foi lá, a freirinha foi lá, chamou a Madre Teresa. Aí disse que a Madre Teresa veio, que aquele jeitinho dela, com a mãozinha segurando o terço, que ela não tirava o tercinho da mão, olhou para o sacerdote, chamou ele para uma sala, e o sacerdote preparou para conversar com ela. Estava tudo na cabeça dele, tudo que ele tinha que falar com ela. E Madre Teresa fez uma pergunta para ele. Vocês têm noção qual foi a pergunta que ela fez para ele? Ela perguntou assim para ele: quanto tempo você reza no dia? Pode imaginar o susto que o sacerdote tomou? Falou: uai, eu rezo o ofício todo dia, eu celebro missa e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou: isso não basta. Isso não basta. Porque para o amor eu não posso dar o mínimo. O amor exige o máximo. Então eu preciso rezar mais tempo. Como é que você acha que eu saio para a rua para ajudar os outros, se eu não me encher daquele que é o amor? Porque para ajudar os pobres, sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Quer dizer, o que nós temos para ajudar alguém se eu não me encher de Deus primeiro?
Que amor eu tenho para dar para o outro, se eu não me encher do único amor que me faz amar e entender que somos irmãos? Como que eu vou cuidar bem do meu irmão que está caído na rua? Não julgá-lo, não condená-lo. Como é que eu vou saber o que ele precisa se eu não estiver cheio de Deus que me faz chegar perto daquele meu irmão caído e falar: o que você precisa agora? E não dar para ele o que eu acho que ele precisa. Nós temos que ter humildade. É seu irmão. Então você pergunta para aqueles que você encontra na porta dos lugares que você vai, às vezes na padaria, às vezes no restaurante, o que você precisa agora. Ele é seu irmão, é irmão de rua, ele tem direito a escolher o que ele quer comer. Ele também tem sabor, também tem paladar. Não vai tu comer aquilo que eu acho que ele gosta. Pergunta para ele: esse paladar é o seu? Ter coragem de olhar nos olhos. Somos irmãos. Isso é seríssimo. Eu não posso, senão eu faço igual aquela história que vocês conhecem. Eu não posso dar, obrigada, eu não posso dar para o leão alface e dar para o coelho carne. Olha para o seu irmão que está caído, olha para ele. Mas para você fazer isso primeiro, você tem que estar cheio de Deus. Não invertam as coisas. Cuidado com a tirania do ter que fazer. Não, eu tenho que ser o quê? Filha do meu pai. E a linguagem é aprender a amar a Deus e a amar o meu irmão, porque somos todos aqui filhos do mesmo pai. E um dia vamos estar todos juntos num banquete com o nosso pai. Isso é real. Compreendem? Então eu não posso achar que eu posso fazer alguma coisa por você se eu não me abastecer primeiro do meu pai. É difícil ajudar. Sem a sabedoria do Altíssimo a gente não faz nada que presta. Nada que presta. Mas tudo a gente tem que ser dependente de Deus. Mas para mim ser dependente dele eu tenho que me silenciar. Senão como é que Deus vai falar? Não vai. Fala, não escuto. A gente vive um diálogo de surdo com Deus. Surdo mudo. Não consigo ouvir. Imagine São José, que homem do silêncio, mas na prontidão do anúncio do que, qual ordem o Senhor vai me dar para fazer. Sabe os atletas que ficam tudo em silêncio, esperando o tiro para dar a corrida? É assim que a gente tem que estar diante de Deus, em silêncio, porque senão Deus não consegue comunicar comigo. Mas se eu vivo na tirania do meu eu quero, eu preciso, eu faço, é o contrário. Vá lá e fala: se o Senhor não me der a graça, obrigado, se o Senhor não me der a graça de silenciar, de me esvaziar, de entender que eu sou criatura, que eu fui feita pelo Senhor, ter a humildade. O que é humildade, gente? Não é ser retardado, não. O que é humildade? Humildade é humus é a consciência de que eu sou a criatura, eu sou nada. Ele é o Senhor, Ele que faz todas as coisas em mim. Eu não sou capaz de nada. Sem Deus eu não sou capaz de ter levantado. Sem Deus eu não sou capaz de existir. Eu preciso aprender a silenciar. Eu preciso aprender de verdade, a amar o meu Senhor e só viver para servi-lo. E não servir a mim mesmo, fazer as coisas para que as pessoas vejam e falem: uau, o que ela fez? Nós temos que aprender a fazer as coisas em silêncio, escondido, que só um veja, que é Deus. É só Ele que tem que ver, é só Ele que tem que olhar para nós. Mas nós corremos um risco absurdo. Vocês lembram quando Jesus saiu de Betânia, quando Jesus subiu para Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, domingo de Ramos, que Jesus foi acolhido por uma multidão, que presenciou, que viram a ressurreição de Lázaro. Então aquele povo estava todo impactado. Eles colocaram os mantos para Jesus passar em cima de um burrinho, lembra? Lembra disso? Gritaram e cantaram, aleluia. Jesus deve ter ficado feliz somente com a adoração daquelas crianças, porque já estava escrito, né? O verdadeiro louvor sairá da boca das crianças. E as crianças louvaram,
cantaram, e o povo cantou muito aleluia, e muita coisa lá. Mas acabou, né? Vocês pensaram já no fim dessa história? Jesus desceu do burrinho, deve ter entrado na sinagoga, deve ter curado mais um tanto de gente. E aí, o que mais que aconteceu? Vocês ficaram sabendo de alguém que foi até ele e falou assim: você quer tomar um cafezinho comigo? Você está cansado, Jesus? Você quer tomar um banho? Você quer comer alguma coisa, Senhor? Eu vou fazer um jantar para o Senhor. Viram isso? Não. O que Jesus fez tarde da noite, quando acabou tudo? Voltou para a casa dos amigos dele lá em Betânia, onde ele sabia que ele teria comida e descanso. Por que eu estou falando isso? Jerusalém ficou agitado, muito grito, muita confusão, muita aleluia. Qual é o problema nosso? Às vezes nas grandes festas litúrgicas nós gritamos, damos aleluia, mas não acolhemos Jesus no nosso coração. Cuidado demais com isso, porque não é dessa forma que acolhemos o Senhor, não é com sentimento só, não é com aleluia só, mas é no silêncio que tem que abrir espaço para que Jesus possa vir morar em mim. O que está escrito na palavra? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos nele fazer a nossa morada. Como é que nós estamos fazendo morada para Deus num coração completamente barulhento? Nós temos que aprender a silenciar. Nós só vamos conseguir silêncio quando eu enxertar o meu coração no coração dele e falar: me ajuda, Senhor, quando eu entrar para te adorar, ou quando eu entrar no meu quarto para rezar, me ajuda a silenciar os olhos, o ouvido, não só os meus lábios, mas os meus pensamentos que não param, e o meu coração que derrama nas paixões. Porque isso é oração? Não. Então as pessoas falam assim: não, eu rezei demais da conta, mas eu continuo com o coração agitado. Eu falei: rezou para a pessoa errada, ou rezou do jeito errado? Porque quando eu rezo, eu tenho que sair em paz. Se eu não estou em paz, pode começar de novo que rezou errado. Então, qual que é uma grande arma que nós temos na mão? A palavra de Deus. Isso aí. Pega a palavra, leia de verdade e medita. Porque enquanto você está lendo a palavra, então seus olhos estão sobre a palavra de Deus, que você está meditando, Deus vai falar com você. Então seu coração se acalma, a cabeça acalma, tudo acalma, para que a palavra possa te transformar. Enquanto, a hora que o sacerdote estiver lendo o Evangelho, peça ao Espírito Santo uma graça. Fala com o Espírito Santo: abra o ouvido do meu coração, que a gente não escuta, não é com esse ouvido não, é com o ouvido do coração, e me faça escutar com o ouvido do meu coração, faça essa palavra gerar vida em mim. Se não adiantou o quê? Nada. Hoje vocês vão guardar esse versículo de Isaías, de tanto que eu estou falando na cabeça de vocês. Capítulo 30, versículo 15, é na calma, é no silêncio e na esperança que reside a vossa força. Nós temos que aprender a ter esse silêncio, não é um silêncio vazio, é um silêncio de uma presença. É o Espírito Santo conosco, calar para que Deus possa te conduzir, possa te orientar, falar: não vai para cá não, vai para cá, para que Deus te conduza, para que na hora que vier os tormentos você esteja em paz. Porque a confiança em Deus, ela é uma construção, não é mágico, gente. O nosso caminho espiritual, ele não tem mágica, tem que ter investimento. E o investimento é o tempo que eu gasto com o tempo meu de oração. Não se iludam de achar que eu faço o sinal da cruz, vou rezando pela vida, então eu não faço um diálogo, eu faço um monólogo com Deus, porque só eu falo. Eu falo: Jesus, eu preciso disso, então tá, obrigada, tchau. Deus falou: uai, gente, que hora que ela vai me escutar? Só ela fala.
Ou eu reduzo a minha vida de oração na hora que eu vou dormir. E a gente reza deitado, coberto no escuro, porque não cremos que estamos diante de Deus que é vivo. E se eu invocar a presença de Deus, Ele vai estar à minha disposição, me olhando para uma conversa de pai e filho. Eu preciso me falar com o único que eu posso confiar na minha vida. E enquanto a gente não aprende isso, acontece alguma coisa, eu ligo para todos os vizinhos, para todo mundo da família, todo mundo te dá um palpite, te dá uma opinião errada, e você fica perturbado, não sabe para quem que vai. Compreendem? Então por que a gente não consegue acalmar? Quantos dos nossos problemas residem na falta nossa de saber ouvir? A gente resolve fazendo pergunta para o Senhor, não escuta e resolve agir. Nós precisamos de aprender a silenciar. Mas como é difícil para nós entrar em casa e não ligar a televisão, rádio, Instagram, tudo ao mesmo tempo. E a gente nem escuta o outro que está do nosso lado, muito menos escutamos a Deus. Então a gente não vê. A gente fica parecendo a madrasta da Branca de Neve. Não, da Cinderela. Ela olha no espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? A gente esquece que ela está olhando no plano, no espelho que é plano, que a resposta é ali no plano, mas não vê a profundidade do resto. Para de olhar para si mesmo. Lembra da frase de João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. É preciso que eu aprenda a silenciar, levar a minha vida de oração de verdade, gente. É preciso de verdade falar: eu vou me encontrar com o meu Deus. Oração é encontro, é diálogo, mas para isso eu preciso silenciar. Ô graça difícil. Ô graça difícil. A gente entra para rezar e eu fico observando, e tem me preocupado demais a nossa postura dentro das igrejas. A gente entra nas igrejas achando que estamos entrando no mercado. Estamos perdendo o sentido do sagrado, estamos perdendo o sentido do mistério. E se a gente não aprender a silenciar, nós vamos perder essa dimensão. E quando eu vejo as pessoas nesse vazio, é porque perderam a dimensão daquilo que te transcende. Prestem atenção, quando a gente entra na casa de Deus, na igreja, eu estou na casa do meu Pai. Os amigos, vizinhas, comadre, vocês vão abraçar do lado de fora da igreja, não é dentro da igreja. Esse momento você está com Deus nosso Senhor. Presta atenção nisso. Presta atenção como se vestem, para não ser ocasião de pecado para ninguém. Presta atenção. Entra na igreja e está diante do Senhor teu Deus. Prepara o seu coração para receber Deus vivo, para estar diante dele misticamente na hora da missa. Nós somos levados para o Calvário. Lá não é hora de bater palma, não é hora de gritar, é hora de concentrar. E eu vou pedir uma coisa que é um parêntese: a hora que o sacerdote estiver entrando, reze por ele, mas não fica mexendo com o sacerdote, não fica querendo tocar no sacerdote. O sacerdote é sagrado. Não toqueis os meus ungidos, está escrito na palavra de Deus. Deixa o sacerdote entrar em paz. Ele está indo para um Calvário, ele será o sacrifício, ele é o próprio Cristo naquele momento. Não disperse o sacerdote, não disperse. Deixa o sacerdote entrar e celebrar o que ele precisa celebrar. A gente precisa entrar na igreja e se comportar como um filho diante de um pai. É muito mistério que nós não sabemos explicar, mas nós temos que acolher o mistério. Nós somos muito bem-aventurados por ter uma missa, por ter a igreja, por ter a comunhão, por poder alimentar da palavra. Nós estamos perdendo a dimensão. Termina a missa, eu não sei o que foi falado na primeira leitura, nem que o salmo emendou a primeira leitura com a segunda e com o evangelho. Não entendemos nada. E saímos da missa falando: o que aconteceu lá? Nada mesmo, pois eu não vi nada. Nem prestei atenção no que eu recebi, nem no que eu escutei. Nossa vida espiritual não é uma brincadeira.
Nós temos que começar a levar a sério, porque ela é real. É real. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, todos vocês sabem que vocês são alma e corpo. Nós cuidamos do corpo e temos que cuidar, porque é o corpo que Ele nos deu. E um dia esse corpo vai ser glorificado. Esse corpo será ressuscitado e nós vamos estar em corpo e alma no céu. Um dia. Por enquanto só tem Jesus, Nossa Senhora. Mas um dia, Deus Pai fala isso para Catarina de Siena: eu irei devolver o corpo, Catarina. Então cuida do corpo que Ele te deu, porque lá é morada do Senhor. Deus habita em nós. Que dia que nós vamos entender isso? Mas nós não estamos alimentando a nossa alma. Por isso a gente vive deprimido, agitado, nervoso, brigando, porque a gente não silencia, a gente não escuta. É preciso escutar Deus falar, porque o mal, para chegar perto de nós, ele se reveste do bem. E como é que eu vou reconhecer que aquilo ali não é bom para mim? Apenas se eu estiver diante de Deus. Apenas se eu perguntar a opinião para ele assim: Jesus, eu devo casar com aquele moço mesmo? É lindo, ele tem covinha, tem queixo furado. Ele fala: não, minha filha, não vai ali não, que tem uma cova maior te esperando. Mas se eu não escutar, eu caio na cova. Se eu não aprender a ouvir o Senhor, eu vou tomar a decisão errada. Errada. É preciso pedir a graça do silêncio. Mas não é o silêncio que eu vou dormir diante de Deus, é o silêncio que eu vou abrir os meus sentidos para a presença de Deus. Então leve a palavra, mostra para Ele as coisas, discuta com Ele as coisas, mostra para Ele. Cada coisa que vocês lerem, mostra para o Senhor. Fala: Jesus, o Senhor está querendo falar comigo o que nisso aqui? Deus habita em nós. Santo Agostinho já dizia: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Nós estamos sempre fora e estamos vivendo um mundo de tanto barulho, de tanto tumulto, que sempre nos convida a estar de fora. Mas é preciso entrar, é preciso voltar e fazer a maior a viagem mais difícil da nossa vida, é andar por dentro de nós mesmos, é conhecer esse mistério que você é. Mas se você não começa a se perceber, a se olhar, vamos aprender a viver as coisas de Deus de verdade, vamos acolher Jesus de verdade no nosso coração, vamos levar isso a sério, vamos deixar de ter uma religião que é só de auê, só de aleluia. Na hora que sopra o primeiro vento não dá conta, porque é no silêncio e na confiança que reside a sua força. Como é que eu vou dar conta de viver essa situação tão difícil? Porque eu tô situado. Deus nos coloca, à medida que vocês forem rezando, que a gente for rezando, Jesus vai ter condição de trabalhar em nós, para que o centro da nossa vida seja Ele. É a confiança incondicional em Deus, mesmo quando a vida está do avesso. Eu sei que eu tenho um Pai, e essa consciência da pertença, ela tem que te conduzir para o resto da sua vida. Porque quando você perder a saúde, a beleza, marido, filho, mãe, pai, emprego, saúde, e estiver sozinho numa cama, quem está com você? Quem está com você? Ele é o único que não vai faltar.